Nesse vídeo eu vou fazer a análise do livro Volume Zero, do Rufino, dessa coleção aqui, Elementos da Matemática. Atualmente tem 6 livros, depois vieram mais 2. Então, ele escreveu esse livro na intenção apenas de escrever livros de mais alto nível, para preparação para provas do nível IME e ITA. Esse professor aqui é uma referência na área de concursos militares aqui no Brasil. Então, primeiro ele começou do volume 1, desse mesmo assunto aqui, volume 2, de geometria, e foi escrevendo. Só que ele percebeu que tinha uma lacuna no mercado em relação a essa base, antes de pegar os livros deles, porque ele já escreveu livros de mais alto nível. Então, por exemplo, ele fala muito mal do Fundamentos de Matemática Elementar de Geometria Plana, né? E com razão. Então ele, pensando nessas lacunas, ele escreveu, depois que já tinha começado a coleção, esse livro aqui de embasamento em álgebra e aritmética. E como o volume 1 é desse assunto, aí ele colocou nesse livro aqui o volume 0. Para geometria plana não tinha mais números disponíveis. Então o livro dele de embasamento em geometria plana ficou só com esse nome mesmo. Eu vou trazer os outros livros dele ao longo do tempo, resolver e fazer essas análises também. Mas ficou assim, do livro do 1 ao 6, que é o que tem publicado atualmente, da coleção principal, e por enquanto eu estou com esse daqui, que é o volume 0. Esse aqui serve tanto para concurso prestado ao final do ensino fundamental, como concurso para IPCAR ou para entrar em colégios militares, mas também ele serve para quem for pegar o volume 1 em diante e não consiga acompanhar, pode pegar esse daqui antes e fazer essa preparação para pegar a coleção principal. Para esse nível de concurso que eu acabei de falar, ou para entrar em algum colégio militar ou para IPCAR, pode até já ser suficiente nessa parte aqui. Agora falando mais do livro, ele tem 439 páginas, aqui a parte final é de gabaritos, e tem 9 capítulos. Vou abrir aqui o sumário. Capítulo 1, de potências e radiciação. E eu anotei também a quantidade de exercícios propostos que tem em cada capítulo. Então, para o capítulo 1, tem 52 exercícios propostos. Capítulo 2 é de bases de numeração. Tem 17. Capítulo 3, de médias. Tem 42. Capítulo 4, sistema métrico. Tem 75 questões. O capítulo 5, de razões e proporções, tem 223 questões. E nem é o capítulo que tem mais. O capítulo 6, de operações algébricas, tem 180. Capítulo 7, de frações, tem 131. Capítulo 8, esse que é o que tem mais. Capítulo 8, de equações, tem 285 exercícios propostos. O capítulo 9, de inequações, tem 96. Totalizando 1.101 exercícios em todo o livro, né? Inclusive eu vou começar uma série aqui no canal, resolvendo todos os exercícios propostos nesse livro. Acho que dá para fazer de uns 4 a 6 meses. Então, dependendo da data que você esteja vendo esse livro, pode ser que eu já tenha postado todas as soluções. Para essa análise aqui, eu vou pegar o capítulo 3 como exemplo. Capítulo de médias, né? Aqui. A parte da teoria é assim. Ele faz para a média aritmética, dá definição, faz um comentário aqui, com um breve exemplo resolvido, e já parte para a próxima. Então ele fala de algumas médias, desigualdade entre as médias. Então em 2 páginas ele termina a teoria e vai para exercícios resolvidos. Então aqui tem alguns exercícios resolvidos, né? Acho que são 8. Então ele faz isso em mais 3 páginas. Então em 5 páginas ao total nesse capítulo, ele acaba com toda a parte da teoria e de exercícios resolvidos e começa exercícios propostos. Aqui são 42 exercícios em 9 páginas, né? Então assim ele começa o capítulo 4.
que vai até a questão 46. Isso. Começa o próximo capítulo. Eu peguei esse capítulo aqui, o de médias, para exemplificar, como o livro ele é bem direto. Então ele dá a teoria necessária para resolver as questões que estão ali, em cada capítulo, e já parte para a próxima. E essas questões, vou pegar qualquer uma ao longo do livro como exemplo. São questões que tem essas indicações aqui, ó. Que foi tirado de colégio naval, aqui de algumas universidades. Tem uma outra questão que não tem essa indicação, né? Que foi criação do próprio autor, mas que ainda assim são muito parecidas com as questões que caem. Então, por exemplo, questão do IME, mais colégio naval aqui. E essa aqui, por exemplo, a 44, é uma questão que não foi retirada de algum concurso militar, mas tem questões muito parecidas com essas aqui. Inclusive que caíram recentemente, depois dele ter publicado o livro. Antes de eu comprar esse livro, eu assisti algumas análises e eu vi algumas críticas sobre a teoria ser fraca. Eu não concordo com esse tipo de crítica porque o objetivo do livro é ser uma preparação para que o candidato aumente a quantidade de acertos em uma prova. Ele não está se propondo a ensinar na parte teórica realmente, por exemplo, para professores de matemática. Ele está ensinando candidatos a acertar mais questões. Então, o estudo para concurso é diferente de um estudo acadêmico. Por isso, nessa parte de teoria fraca, eu acho que o livro tá bom desse jeito aqui, porque ele tem as questões que foram retiradas de concursos militares aqui. E essas questões são resolvidas por essa teoria presente. Então é o suficiente. Em oposição a isso, se fosse do interesse do aluno consultar uma teoria mais bem construída, eu recomendo usar as coleções da Sociedade Brasileira de Matemática. Mas esse livro aqui também pode ser útil para professor de matemática, no caso de montar a parte de exercício da aula. Eu vou usar esse livro na próxima vez que eu for montar minhas aulas. Outra coisa que eu vi nessas análises é que esse livro possui muitos erros, e eu vou abordar isso em seguida. Mas até aqui, onde eu tratei apenas da intenção do autor na hora de criar o livro, que é assim que o livro deve ser analisado, eu considero que o livro entrega muito bem aquilo que se propõe. É uma ótima opção para criar uma base sólida em resolução de exercícios, mas que pode ser dispensável para quem já tem uma base boa. Nesse caso, pode ir direto para o volume 1 dessa coleção. Eu vou falar brevemente sobre a qualidade da parte física do livro, desse meu exemplar aqui que eu recebi. Eu espero que não seja assim para todos, por isso que eu vou falar de forma mais rápida aqui. Olha só, a capa veio torta. Então, a capa tá assim, dá para perceber por essa distância aqui. A parte de trás também, a foto do autor, por exemplo, tá mais próxima aqui do final do que essa parte de baixo. Dá para ver aqui nos códigos de barra que também tá assim. Então, a capa tá nessa orientação. Inclusive, aqui conta um pouco da história dele no final. Também foi treinador e acaba aqui. Não que isso seja uma informação relevante, mas só que mostrou uma falta de cuidado. O corte aqui foi mal feito nessa parte. Olha a lombar, como está na diagonal. Então, não que foi colocado na guilhotina, o corte também foi feito errado. Aqui também ficou na diagonal. O livro não para em pé, nem assim. Por causa desse corte aqui, ó. Dá pra ver que tá na diagonal. Outra coisa foi para segurar as folhas. Por exemplo, aqui na primeira página do capítulo 1, dá pra ver. Essa linha segura o bloco de folhas. Então só tem 2 furos aqui e 2 aqui. Então foi economizado ao máximo possível. Aqui está a visão lateral do livro. Então são impressos esses blocos de folhas. E aqui está soltando. Dá pra ver exatamente até onde eu folheei. Nesse livro aqui eu só mexi até o capítulo 3. E tá tudo saindo aqui, ó. À medida que eu for mexendo, aqui na parte de cima, ó,
Dá pra ver que tá soltando aqui e saindo aqui na ponta. Então, eu só mexi até o capítulo 3 nesse exemplar, mas eu já tinha tido contato com esse livro antes, só que no outro eu não me preocupei em olhar a parte da construção porque já era usado. Esse que eu recebi novo, da editora. Outra reclamação que eu tenho em relação à montagem do livro também é que ele ficou muito... com a impressão muito fraca. Por exemplo, eu separei uma questão... Eu anotei aqui, vamos ver... na página 24, aqui, a questão 25 aqui em cima. Agora eu vou falar sobre a economia na impressão da tinta. Antes dessa daqui, aqui eu sei que são frações, mas não vieram assim, impressas. Eu não vou supor que isso daqui seja análise combinatória, por exemplo, número de classe aqui, porque pelo contexto eu vejo. Mas aqui não é algo que dá pra ver pelo contexto, ó, essa questão. Vamos lá. O valor de x na igualdade. Aqui tem raiz cúbica de menos 8. Dá menos 2. 1 quarto elevado a menos 1 dá 4. Menos 2 mais 4 dá 2. Então, essas duas primeiras parcelas dá 2. 2 elevado a 28. 81 elevado a 0,25. É 1 quarto. 81 elevado a 1 quarto dá 3. Então, 2 mais 3, 5. Gabarito letra C. Mas aqui eu considerei que era uma vírgula. Tá vendo um ponto? Pode ser que seja realmente um ponto, pode ser que seja uma vírgula mal impressa. Então, considerando se for um ponto, 0 vezes 25 dá 0. 81 elevado a 0 dá 1. 1 mais 2 dessas duas parcelas dá 3. Também tem gabarito. Então, se for vírgula, o gabarito é 5. Se for ponto, o gabarito é 3. E não dá para supor pelo contexto que seja uma vírgula mal impressa, com certeza, porque o autor usa aqui, ó, o ponto, como esse ponto ordinário de texto, como indicação de multiplicação. Fica à mesma altura da vírgula. Eu recomendo usar esse ponto aqui, ó, ponto médio para multiplicação. Assim não ficaria esse tipo de confusão, né? E realmente é uma confusão porque dependendo se aqui é um ponto ou uma vírgula, tem gabarito diferente. Eu tive que pesquisar por aqui essa questão por fora para entender se era um ponto ou uma vírgula. Agora eu sei que é uma vírgula, mas não foi impressa. Então, assim, não dá para economizar tinta em um livro de matemática. Qualquer caractere é extremamente importante. Então, eu falei de várias dessa parte em relação à construção do livro. Eu trouxe um aqui de exemplo, um livro que está muito mais utilizado. Eu já comprei ele usado em sebo. Matemática, uma ciência para a vida. Ele é construído da mesma forma, que tem os blocos de folha. Aqui tem os blocos e nenhum soltou ainda. Essa daqui é a parte do livro, tá tudo alinhado. Aqui são os blocos. Inclusive, eu marquei uma página aqui para pegar. Aqui no começo. Então aqui eu estou no segundo bloco desse livro. O bloco eu tô falando da parte da montagem mesmo. Pronto, cheguei aqui. Essa daqui é a última folha. Vamos lá. Dá pra ver que eu tô segurando um bloco aqui de folha. Na metade desse bloco, eu separei como foi feita a ancoragem, até porque aqui a página é maior. Então aqui na página 31, vamos lá, eu peguei ela previamente, fiz algumas marcações para ilustrar aqui, que são essas marcações aqui. Olhando pelo livro em um ângulo específico, dá para perceber onde foi feito o furo para passar a linha. Então tem muitos pontos de ancoragem ao longo da página toda. Cada um desses aqui é um furo que eu marquei, né? Já aqui no livro tem 2 em cima, 2 embaixo, o mínimo possível. 2 em cima, 2 embaixo. Então tá tudo se rasgando. Por exemplo, abri aqui na página 41,
Olha como fica. Já rasgou bastante aqui. Então foi feita economia até na parte da ancoragem do livro. Então realmente, em relação à construção do meu livro físico, foi uma surpresa negativa, né? Como ele poderia ser tão ruim assim considerando o preço que é. Então eu entrei em contato com a editora e depois eu voltei a assistir livros de análise, nenhum falava de nada disso, sobre a péssima qualidade de montagem do livro. Então supus que poderia ser um problema só meu, principalmente por causa disso daqui, esse tipo de erro muito grosseiro. Então poderia ser um protótipo de impressão que tenha sido mandado errado para mim, não o livro final. Aí eu entrei em contato com a editora, mostrei tudo isso. E aqui um ponto positivo em relação à editora. Em nenhum momento eles colocaram alguma dificuldade nas minhas reclamações. Eles aceitaram realmente que a qualidade do livro estava muito ruim. Mostrei que à medida que eu vou folheando, ele estava soltando as páginas. Eles mesmos se prontificaram brevemente em me enviar outro livro. Então vou receber outro desse aqui, que segundo eles em melhor condições. Esse que eu recebi não representa o nível padrão deles, né? Apesar de eu não ter outro para comparar. Foi o que eles falaram até agora. Então, em relação à parte do atendimento, eu gostei muito. Parece que tudo vai ser resolvido aqui. Então, feita essa parte, eu vou falar sobre os erros. Agora que eu vou entrar na parte dos erros, primeiro eu quero deixar claro que eu não estou chamando de erro uma discordância sobre a forma de explicar alguma coisa. Então não vou apontar algum argumento dele, falar que não ficou tão bom assim e chamar isso de erro. Não é isso. Eu me surpreendi negativamente com a grande quantidade de erros que o livro possui, especialmente por já ser a segunda edição. E uma segunda edição não pode ter tantos erros assim, né? Então eu vou pegar vários aqui para mostrar, mas antes você parar em dois tipos. Tem os erros tipográficos, que não atrapalha tanto o estudo, que pode ser um erro de digitação, um erro de impressão, alguma coisa assim. Mas ainda assim que não deveria existir, né? Principalmente por ser um livro tão caro. Deveria ter passado por uma revisão melhor. E também tem erro de manipulação algébrica. E aqui não existe qualquer forma de amenizar a situação. Erro de manipulação algébrica é gravíssimo. Não poderia existir jamais nenhum erro assim. Nem mesmo na primeira edição, mas até daria para aceitar que tivesse passado um ou outro. Agora na segunda já não dá mais, né? E eu vou mostrar quais são os problemas desses erros. Para essa parte, eu decidi mostrar todos os erros que eu encontrei no capítulo 1. Então eu vou passando parte por parte do capítulo 1 onde tiver erro e mostrar para vocês. Erros desses dois tipos, né? Então, por exemplo, para começar aqui com o erro tipográfico. Aqui, o ponto 1 ponto é do capítulo 1. 1.1 é da parte de potenciação. Aí começa o encadeamento. 1.1.1, 3, é desse tópico, potências com expoente inteiro positivo. Aqui ele já vai para 1.1.1, quer dizer, está aqui dentro. Ponto 2, quer dizer que é a segunda coisa que está acontecendo aqui dentro. A primeira foi a definição. Então faltou aqui na definição o encadeamento de 1.1.1.1. Então foi só uma falta de digitação. Isso daqui não é algo que atrapalhe no estudo do livro tanto assim. Então eu deixei aqui para mostrar todos os erros que eu achei. Aqui estão, né, as linhas que seguram o livro. E estão expostas, né, a sofrer algum corte, alguma coisa. No livro que eu mostrei, mais usado, não são assim. Outra coisa aqui. Seja A um número ou expressão algébrica. Quer dizer que isso está sendo mostrado serve para um número ou para uma expressão algébrica. Aí quando ele chega aqui em seguida, o número, expressão algébrica. Na primeira vez que eu li, número, expressão algébrica, eu fiquei parando para pensar que tipo de objeto matemático é esse? Um número, expressão algébrica. Eu nunca tinha visto isso. Aí depois eu entendi que faltou aqui digitar o ou. O número ou expressão algébrica A é denominado base da potência n. E da potência e n o expoente. Então depois eu percebi isso, mas eu perdi um tempinho aqui tentando entender esse tipo de coisa. Então eu encontrei esses dois erros já de cara. Aí depois na página 2 tem erro de... Pode ter sido um erro tipográfico, mas acabou virando um erro de manipulação algébrica. Olha aqui. A elevada a m, deixa eu ver se vai focar.
Pronto. A elevado a m vezes a elevado a n menos m. Daqui para cá tá certo. M mais n menos m. Então aqui os m's deveriam cancelar e sobrar n. Aí diz que sobrou m. Mais uma vez, pode ter sido só um erro de digitação, mas acaba sendo um erro de manipulação algébrica também. Como é que um aluno que está tentando aprender vai chegar bem aqui e se deparar com esse erro? Como é que ele vai achar que m mais n menos m vai dar m? Então aqui é mais um erro que não deveria ter. Aqui na página 6, agora. No topo tem mais erros. Então vamos lá. Aqui a questão é ter esses 4 parênteses com o número menos 2 lá dentro. E tudo multiplicação e pergunta qual alternativa aqui dá esse resultado, né? Quando aplicar as propriedades de potência. Então vamos ver, olha só. O primeiro aqui, primeiro eu faço a potência aqui, de ordem superior, então 3 ao quadrado, 9. Então menos 2 elevado a 9. O segundo, 2 ao cubo, 8. Então menos 2 elevado a 8. Aqui já começa erro. Então, tem o 2 e o 3. O que vai acontecer? Esse 2 aqui, ele está sendo elevado ao quadrado, mas o sinal de menos não. Então, esse resultado tem que dar negativo. Aí ele pega 2 vezes 3, que realmente multiplica, e coloca aqui dentro. Tudo certo. Olha o próximo. O que está lá fora é o 2. 2 vezes 3, 6. Então, quer dizer, aqui dentro, esse resultado tem que ser positivo. Porque o menos 1 aqui, o sinal de menos, também está elevado ao quadrado. Aí ele colocou o 6 aqui dentro. Então, quando ele colocou o 6 aqui dentro, é só o 2 que está sendo elevado à sexta potência, ao índice par. Então, ele mudou a paridade disso aqui. Aí, quando volta para cá, ele só some com o sinal de menos, daqui para cá. Aqui, o 6 estava dentro, elevando só o 2, ele coloca para fora. Então, agora passa a elevar o sinal de menos também. O 8 que estava fora, ele coloca para dentro e tira o sinal. Isso aqui está certo. O 9 que estava fora passa para dentro e mantém o sinal, como é índice ímpar, está certo também. Só que nesses dois aqui, também ficou errado. Imagine agora um aluno tentando aprender seguindo isso daqui. A grande confusão que vai acontecer. E aqui tem mais erros. Assim, tem erros mais sérios e erros mais irrelevantes, né? Como eu vou mostrar aqui. Aqui ele fala que na nona questão o resultado é a alternativa A, que é 6 elevado à quinta potência. Mas 6 elevado à quinta potência o resultado é C. Então só errou aqui digitar A para C. Então esse é um erro mais tranquilo e esse aqui é um bem mais grave. Mas ainda assim, estou mostrando todos os erros que tem no capítulo 1 para exemplificar como acontece no livro. Na página 11 agora, aqui ele vai calcular x, y e z. Então x, y e z. Aí do z aqui ele vem para o x. Aí x e x. Isso daqui o que aconteceu foi só na hora de digitar, ele esqueceu de trocar para z aqui. Mas pode ser um erro que confunda mais. Estou colocando aqui todos os erros que eu consegui encontrar no capítulo 1. Na página 16 e 17 agora. Ele usa a palavra interativo. Interativo aqui. Interativo aqui. Na verdade, quando a gente tem na matemática um processo que é repetitivo e que usa o resultado atual para o próximo passo e assim por diante, o nome desse processo é iterativo. Não é interativo, é iterativo. Então aqui dá até para dar um desconto, pode ter sido o software de escrita que ele estava usando, que fez uma correção automática. Mas de qualquer forma, não é bom que alguém aprenda isso pela primeira vez achando que a palavra certa é interativo. Até porque esse é um processo recorrente sim que vai aparecer em vários campos da matemática. E sempre com o nome iterativo e não interativo. Então esses foram os erros que eu encontrei no primeiro capítulo, que eu mostrei todos aqui como exemplificação dos erros que ainda existem nesse livro. E não deveriam mais existir erros desse tipo em segunda edição.
principalmente aqueles erros bem grosseiros assim de manipulação algébrica. Agora então eu vou fazer assim. Eu tô catalogando todos os erros que eu encontrar. Eu tô estudando página por página, linha por linha, fazendo todas as passagens de conta, tudo. Tô anotando todos esses erros e depois eu vou mandar todos eles pro autor. Então, para a terceira edição, eu espero que seja muito melhor, que esteja muito bem corrigida. E vamos ver, né? Agora falando sobre a finalização dessa análise, eu vou fazer essa parte final sem considerar os pontos negativos da construção do livro. Até porque o atendimento da editora foi muito bom. Eles deixaram claro que isso daqui não representa a qualidade deles, de todos os livros. Foi um caso à parte, realmente. Eles perceberam que tinha um lote ruim. Não tem nada que falar de mal do atendimento deles. Vamos mandar outro sem nenhum custo. Então tá tudo certo em relação à parte da construção. Então vou fazer análise só considerando os erros que realmente tem, até mesmo aqui na capa, né? E também a parte do que o livro se propõe, né? Vamos lá, eu também peço para quem já tem esse livro, quem vai comprar futuramente, quando chegar, eu peço que comente aqui embaixo sobre a qualidade dos seus exemplares. Isso pode ajudar eventuais futuros compradores a tomar decisão melhor, né? Como está a qualidade do livro. Disso tudo, sem considerar o aspecto da construção do livro, eu ainda tenho uma ressalva em relação a recomendar essa segunda edição para o público em geral. Eu não recomendo a segunda edição ainda para quem vai fazer um estudo autodidata. Então, quem vai tentar aprender por conta própria. Porque eu consegui ver todos aqueles erros e ir percebendo, erro por erro. Porque eu tenho mais experiência com isso. Mas para quem vai tentar usar o livro para ter esse conhecimento, eu não posso recomendar isso agora. Tem muitos erros ainda de manipulação algébrica, são erros graves, não dá. Então, na terceira edição, provavelmente eu vou gostar muito, vou recomendar, né, para o público em geral. Mas por outro lado, ainda dá para recomendar a segunda edição para quem vai ter algum tipo de tutoria. Para quem vai ter acesso a alguém mais experiente que vai olhar o livro e apontar onde estão esses erros. Eu acredito que o autor deva dar mais atenção quando ele for produzir a terceira edição, né, eliminar grande parte desses erros. E considerando a proposta do livro, eu já gostei muito de como o autor decidiu organizar tudo. Então, sem essa grande quantidade de erros, e aumentando um pouco também a qualidade da impressão, isso eu pontuei para a editora. Eu dei o exemplo lá daquela questão que se for um ponto tem um resultado, se for uma vírgula tem outro. Eles têm que aumentar a qualidade da impressão mesmo, o contraste, né? Não fazer economia de tinta. Então, provavelmente a terceira edição vai ser a minha recomendação principal para quem quer começar a formar uma base sólida em matemática para concurso de alto nível. Então, por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida ou sugestão pode deixar nos comentários. Não esqueça também de deixar um relato sobre seus exemplares, junto com a data em que foi comprado, para que os próximos interessados possam saber se a construção do livro realmente foi melhor, como a editora se comprometeu. Até a próxima.